Hoje eu trouxe para vocês então um tema relacionado à saúde da mulher que pode interferir de algumas formas no processo de emagrecimento ou no ganho de peso. Nós vamos conversar hoje então sobre menopausa. Eu trouxe então mitos e verdades, ou seja, algumas crenças às vezes que existem sobre o tema. Algumas pessoas acreditam em algumas coisas que às vezes não são verdade, e então para elucidar algumas dúvidas que talvez vocês tenham sobre o assunto. Se vocês tiverem algum questionamento sobre o tema ou sobre o que a gente for colocando durante essa live, então pode ir colocando aí nos comentários, que logo a gente vai estar retornando e respondendo então, tá? Informo para vocês também que em alguns dias esse vídeo fica disponível no canal do YouTube, se vocês quiserem compartilhar com os amigos ou rever então o vídeo, vai ficar disponível no YouTube dentro de alguns dias, tá bem? Então vamos para alguns conceitos, pessoal. O que é menopausa, então? A menopausa, ela é caracterizada pelo fim da menstruação, ou seja, quando a mulher para de ovular, então para de ter os ciclos menstruais e para também o sangramento, então a menstruação. Porém, ela é caracterizada como menopausa a partir de 1 ano sem a ocorrência desse ciclo, então, sem a menstruação, sem os ciclos menstruais. Então, a partir de 1 ano. Antes disso, acontece um período chamado climatério, que é um período em que a mulher acaba passando por um processo de transição entre o período fértil e o período infértil. Esse momento, então, é chamado de climatério. Pode ter, então, nesse período, alguns ciclos irregulares, alguns meses sem a menstruação e acaba voltando a menstruar. E é irregular, na verdade, o ciclo menstrual, e algumas mulheres já começam a sentir os efeitos da menopausa também nesse período de climatério, né? Os calores excessivos e alguns outros efeitos, né? Mais leves, mas algumas mulheres já começam a sentir nesse período de climatério. A menopausa, ela ocorre geralmente em torno dos 50 anos. Algumas mulheres um pouquinho antes, algumas mulheres um pouquinho depois, mas é em torno dos 50 anos. E isso não tem relação com o início da menstruação. Algumas pessoas têm essa crença de que se a mulher inicia a menstruação tarde, ela vai ter menopausa tarde. Se a mulher inicia a menstruação cedo, vai ter a menopausa cedo. Isso não é verdade, tá? Isso não é uma verdade, então, sobre a menopausa. Então, vamos trazer alguns mitos e verdades sobre a menopausa em relação ao processo de emagrecimento ou ganho de peso. Então, o primeiro mito ou verdade: menopausa engorda? Não, pessoal, isso é um mito. A menopausa, por si só, sozinha, não leva a pessoa a ganhar gordura, né? Ter aumento de peso por conta de gordura. É muito parecido com o hipotireoidismo, que as pessoas têm essa crença de que o hipotireoidismo engorda. Ele altera o metabolismo e, por conta disso, dependendo da sua dieta, pode levar ao ganho de peso. A menopausa é bem parecido. Pode acontecer que após o início da menopausa ocorra uma baixa do gasto energético basal, né? O metabolismo ele vai estar um pouquinho mais baixo, e com isso, então, pode propiciar um ganho de peso a partir disso, né? Além de outros fatores que a gente vai estar comentando durante a live também, algumas alterações que acontecem após a menopausa que podem propiciar o ganho de peso, mas a menopausa em si só, entrei na menopausa, eu vou ganhar 5 quilos, 10 quilos porque entrei na menopausa. Não, isso não acontece, né? Vai acontecer uma série de eventos que a mulher precisa se cuidar um pouquinho mais a partir disso para que não ocorra o ganho de peso. Isso inclui, claro, né, uma dieta saudável, prática de exercícios. Após a menopausa, não ocorre mais gestação? Não ocorre, pessoal. Após a menopausa, então, como eu comentei, não existe mais o ciclo menstrual. Há uma queda da produção dos hormônios dos ovários, então não existe mais a ovulação. E se não existe mais ovulação, não existe gestação. Porém, mulheres, cuidado.
algumas mulheres confundem climatério com menopausa. Climatério, como eu coloquei, é aquele período de transição entre o período fértil e infértil. Só que, como acontece as mulheres ficarem, às vezes, alguns períodos sem a menstruação, para a menstruação ficam 3, 4 meses sem menstruar, acham que já estão na menopausa. Mas, como eu disse, a menopausa é caracterizada por após 1 ano sem a menstruação, após 1 ano, então, sem o sangramento menstrual. E se a mulher achar que já estar na menopausa e ainda não está, ela pode, então, ter uma ovulação e sim engravidar. Então, a mulher tem que ter certeza que ela está na menopausa e que ela não está nesse período de transição chamado, então, climatério, que ainda no climatério é mais difícil, claro, do que uma mulher que esteja em idade fértil, mas pode acontecer a ovulação, porque ainda pode acontecer a ovulação. É verdade que na menopausa ocorre mais acúmulo de gordura abdominal? Sim, pessoal, isso é uma verdade. Por que isso acontece? Como eu coloquei, existem hormônios que são diminuídos nessa fase, né? Hormônios femininos que são diminuídos nessa fase. E por conta disso, esses hormônios que propiciavam que o acúmulo de gordura no corpo feminino fosse mais na região de quadris e coxas, né? E a partir desse momento, com a queda desses hormônios, o corpo vai estar então com esses hormônios mais baixos e não vai mais ter essa predisposição de acúmulo de gordura nessas regiões, podendo acontecer então um acúmulo de gordura maior na região abdominal, em locais que geralmente são comuns de acúmulo de gordura em homens. Então pode sim acontecer um maior acúmulo de gordura na região abdominal. A mulher sente mais calor na menopausa? Sim, pessoal. Acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar sobre os calorões que as mulheres sentem na menopausa, né? Isso é verdade. Então, muitas mulheres e a maioria das mulheres sentem esses efeitos da menopausa. Inclusive, é um dos sintomas mais comuns da menopausa, esses calores excessivos. E esses calores excessivos, inclusive, podem acontecer à noite e podem prejudicar muito a qualidade do sono das mulheres, né? Muitas mulheres referem que tem várias vezes durante a noite que não conseguem dormir, que atrapalha muito a sua qualidade do sono. Ou seja, todos nós sabemos que a qualidade do sono interfere crucialmente no processo de emagrecimento ou no ganho de peso. Então, a mulher ter esses sintomas, então ter esses efeitos da menopausa relacionados à dificuldade para dormir, pode então interferir no processo de emagrecimento. A mulher fica mais ansiosa durante a menopausa ou após a menopausa? Sim, pessoal. Com as alterações hormonais, então, existem também alterações de humor. É normal que a mulher fique mais ansiosa, fique mais nervosa, um pouquinho mais irritada, que ela tenha mais instabilidades de humor também, é normal. E a ansiedade vem junto com isso. Até muitas mulheres podem até ter alguns momentos ou chegar a um processo depressivo nessa fase, por conta dessas alterações hormonais. E a ansiedade vem junto com isso. O que a ansiedade interfere? A ansiedade pode levar, então, a uma ingesta de alimentos maior do que a necessidade, né, do que a mulher teria necessidade de ingerir, por estar descontando essa ansiedade nos alimentos. Isso é muito comum em várias fases da vida, inclusive, né? A ansiedade está sendo descontada na ingesta de alimentos. Eu vou comer por ansiedade, não por fome. E como acontece esse aumento da ansiedade nesse período de menopausa, então pode propiciar que a mulher tenha mais ansiedade em relação à comida, acabe comendo mais quantidade de alimentos e até alimentos menos saudáveis, né? A gente já conversou em algumas outras lives que quando a pessoa está ansiosa, além de ela ter a predisposição em ingerir mais alimentos, ela acaba ingerindo alimentos não saudáveis, alimentos, como a gente chama de paladar agradável, alimentos que de certa forma confortem, que ela se sente bem comendo, que ela gosta de comer. Então, muitas vezes são alimentos que não são saudáveis, são alimentos doces, alimentos gordurosos,
então que a pessoa pode estar ingerindo, que vai levar ao ganho de peso ou vai prejudicar um processo de emagrecimento, se esse for o caso dessa mulher, então, que elas estiverem em processo de emagrecimento. A reposição hormonal é um tratamento, sim. Ele engorda. A reposição hormonal, quando as mulheres entram em menopausa, então, elas podem fazer... A menopausa, como eu coloquei, ela existe por conta de uma baixa hormonal. Então, o tratamento para diminuir os efeitos dessa baixa hormonal seria uma reposição hormonal. Então, essa reposição hormonal engorda? Não, não engorda. O que acontece? Bem parecido com o uso de anticoncepcionais, pode acontecer uma retenção de líquido um pouco maior do que se a mulher não estivesse usando esses hormônios. Ou seja, nos primeiros meses de uso, mais no período de adaptação com o uso desses hormônios, então, pode acontecer que a mulher tenha um pouquinho mais de retenção de líquidos, né? Então, o que pode acontecer relacionado à reposição hormonal não é ganho de gordura, sim retenção de líquidos, que pode levar a um pouquinho de aumento de peso, então, mas que tende a diminuir logo a partir do período que a mulher se adapte, então, com essa reposição hormonal. E se a mulher sentir que os efeitos são muito nocivos ou muito exacerbados, que ela esteja muito inchada, então ela vai ter que procurar o seu médico novamente, comentar sobre esses efeitos e rever então essa reposição hormonal, ver se é o melhor caminho nesse momento e se é viável ela continuar com essa reposição hormonal. Mas muitas mulheres referem que sim, que é viável essa reposição hormonal, que se sentem melhor, né? Que acabam sofrendo menos com os efeitos da menopausa com a reposição hormonal. Existem outros medicamentos, outros tratamentos, também, fitoterápicos, alguns tipos de massagens, acupuntura, auriculoterapia, vários tratamentos alternativos também para diminuir os efeitos sofridos pela menopausa. Não existem só a reposição hormonal, existem vários outros tipos de tratamento que vale a pena também consultar e se informar sobre eles. Insônia é algo comum nessa etapa? Sim, pessoal, a insônia é algo comum nessa etapa. Quem nunca ouviu mulheres de mais idade comentando que não conseguem mais dormir tantas horas ou que tem dificuldade para dormir? E isso, então, tem relação com a menopausa, porque altera vários mecanismos fisiológicos. E voltamos à questão do sono. Quem assistiu aí a live sobre sono sabe que uma noite mal dormida pode alterar várias questões hormonais que prejudicam no outro dia a nossa disposição, alteram a nossa vontade de ingerir alimentos, então podem aumentar a nossa vontade de ingerir alimentos, podem nos deixar assim dispostos para fazer atividade física e mais propensos a ingerir alimentos não saudáveis. Então, se você não viu, veja a live sobre sono, que está bem explicadinho as questões hormonais, tudo. E a insônia, sim, pode ser algo bem prejudicial para a perda de peso, então, ou pode propiciar até um ganho de peso, porque no outro dia a pessoa vai estar muito disposta, então, se não dormir direito, não vai ter vontade alguma de fazer exercício físico, vai acabar comendo o que estiver pronto, o que estiver mais fácil, né? Não vai ter disposição para se manter no foco de uma alimentação saudável, vai ter alterações hormonais que vão propiciar que ela tenha mais apetite, mais vontade de comer alimentos não saudáveis. Então, a insônia com certeza prejudica muito o processo de emagrecimento. Mais um mito ou verdade: ocorre diminuição da libido e da lubrificação nesse período? Sim, pessoal, por conta da baixa hormonal também. Muitas mulheres referem esse problema após a menopausa. Ocorre que as mulheres, então, por conta da baixa hormonal, acabam tendo diminuição do seu desejo sexual, além de alterações no aparelho gênito urinário. Acabam tendo uma atrofia dessa região, que leva a dificuldades, até mesmo a dor na relação sexual, desconforto, vários problemas relacionados então a essa atrofia da região, que é
normal, acontece em muitas mulheres e existem vários tratamentos também para isso. Existem tratamentos hormonais locais, existem tratamentos por via oral, vários tipos de tratamento que podem diminuir esses efeitos, então, desagradáveis para a vida da mulher. A mulher pode perder massa magra? Sim, pessoal. Quem assistiu a live da doutora Daniela sobre tipos de gordura, ela também comentou sobre massa magra. E que ao longo dos anos a gente vai então perdendo um pouquinho de massa magra e ganhando mais gordura, né? Ganhando algumas gramas de gordura, perdendo algumas gramas de massa magra e ganhando algumas gramas de gordura ao longo dos anos. E isso também acontece no período de menopausa, então se intensifica um pouco. E o que acontece então? O que as mulheres têm que fazer para que isso não aconteça? Elas têm que caprichar um pouquinho mais no exercício físico, então fazer um exercício físico um pouquinho mais intenso, manter o exercício físico todos os dias, é bem importante. E por que a massa magra é tão importante, pessoal? Quanto mais massa magra a gente tiver, mais gasto energético nós vamos ter. Então, a massa magra do nosso corpo, ela propicia que a gente tenha um gasto energético maior. Ela precisa de mais energia para se manter. Então, se eu tiver mais massa magra, eu vou gastar um pouco mais de energia, então vai diminuir as chances de eu acumular mais gordura. Se eu tiver mais massa gorda, então mais gordura, isso não vai acontecer. Vai propiciar, então, que eu acabe acumulando ainda mais gordura. Então, é bem importante que as mulheres mantenham os seus níveis de massa magra nesse processo, então, de menopausa e esse processo que vai levando ao envelhecimento. Então, ali quando elas tiverem 60, 70 anos, né, é importante que elas mantenham esses níveis de massa magra para que não propicie, então, esse ganho de mais gordura, então, para que tenha massa magra que leva ao gasto energético. O metabolismo continua o mesmo na menopausa, pessoal? O que vocês acham? Mito, não é? O metabolismo, então, ele é alterado. O metabolismo acaba se tornando mais lento, então, no período de menopausa. Então, o nosso gasto energético basal, ele é menor. Ou seja, vamos gastar menos energia para fazer as mesmas atividades que a gente fazia antes, né? O nosso corpo vai estar um pouquinho mais lento. E com isso, então, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção na nossa dieta e nos nossos exercícios físicos. Aquele comentário que muitas mulheres fazem: agora está difícil emagrecer, eu tenho mais dificuldade para emagrecer. Quando eu tinha 30 anos, se eu fizesse isso ou aquilo, eu emagrecia. E é verdade, então você não vai conseguir os mesmos resultados que você tinha com 30 anos agora na menopausa, fazendo as mesmas coisas. Você vai precisar fazer um pouquinho mais do que você fazia quando você tinha 30 anos para conseguir os mesmos resultados. Ou seja, vai ter que se dedicar um pouquinho mais na alimentação, vai ter que fazer um pouquinho mais de exercício para conseguir ter os mesmos resultados, porque o teu metabolismo não é o mesmo, não é mais aquele que você tinha lá com 30 anos. Então, a sua resposta a esse evento de querer perder peso ou querer se manter no peso, não querer engordar, também vai ter que ser diferente. Você vai precisar, então, ter mais cuidado, vai ter que cuidar mais da alimentação, fazer mais exercícios físicos. Então, com certeza é diferente. Outro mito ou verdade: não importa o que você faça, você vai engordar. Não, né, pessoal? Como eu coloquei lá no comecinho, a menopausa sozinha não engorda ninguém, né? O que engorda é a comida que a gente come, né? É a nossa alimentação, é o que nós ingerimos. E o que nos deixa engordar é a rotina que a gente leva. Então, se a gente se manter com uma alimentação saudável, fazendo exercícios físicos adequados para esse período, então que possibilitem que a gente tenha o controle do nosso peso, então o controle dos nossos índices de gordura corporal, é claro que a gente vai conseguir emagrecer, então, que não é porque você está na menopausa que você vai engordar assim muitos quilos e que não vai ter o que fazer. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam colocando como desculpa, né? Agora entrei na menopausa, não tem mais o que fazer, né?
né? Não vou mais emagrecer, não emagreci até agora que entrei na menopausa muito menos, não vou conseguir, e largam tudo, se desanimam, né? Então, culpando a menopausa, né? Ou tendo como uma desculpa a menopausa para isso. Só que não é assim, né, pessoal? Com dedicação, com alimentação saudável, com exercício, em qualquer fase da vida é possível ter, então, um peso ideal, estar saudável. Inclusive, é muito importante para essa fase que as mulheres tenham esse peso ideal, sejam saudáveis. Por quê? Porque a partir da menopausa elas acabam estando propensas a desenvolvimento de mais doenças, né? Acabam sendo mais propensas a desenvolver diabetes, hipertensão, doenças metabólicas. E estar no peso ideal, não estar obesa, não estar com sobrepeso é algo muito importante nessa fase, né? Então, além de poder estar saudável, independente da menopausa, dependendo sim do seu autocuidado, é importante que as mulheres estejam nessa fase saudáveis, né? Que tenham uma alimentação saudável, exercícios físicos, se mantenham no peso ideal e saudáveis. Pode ocorrer incontinência urinária nessa fase? Pode sim, pessoal. É uma verdade. As alterações que eu comentei lá no aparelho geniturinário acabam causando fraqueza, então, da musculatura dessa região, né? Como eu comentei, a atrofia dessa região. E acabam diminuindo, então, a capacidade, então, dos músculos dessa região, então. Acabam tornando os músculos dessa região um pouquinho mais fracos. E isso acaba, então, podendo causar a incontinência urinária. O que pode resolver isso? Exercício físico. Então, existem vários exercícios físicos, inclusive, para essa musculatura dessa região, para fortalecimento dessa região, para evitar, então, maiores prejuízos relacionados a essa atrofia, e também para evitar a incontinência urinária, que é algo muito chato e que muitas mulheres acabam passando por isso em algum período da vida, então, principalmente com o processo de envelhecimento. Ocorre perda de massa óssea? Sim, pessoal, pode acontecer. Algumas mulheres acabam tendo essa perda de massa óssea, então, algumas mais acentuadas, outras mais leve, então, que podem levar até uma osteoporose. E o que precisam fazer, então? Precisam manter uma dieta equilibrada, rica em cálcio. Muitas mulheres fazem até reposição de cálcio, então, porque por muitas vezes o nosso corpo, por deficiência de cálcio, acaba indo lá no nosso osso retirar cálcio para manter as suas atividades. Então, por isso é importante que as mulheres tenham uma dieta equilibrada, muito saudável, e que, se for necessário, façam então reposição de cálcio, para evitar que o nosso corpo vá buscar cálcio na massa óssea, então, levando à perda óssea, que pode ser algo bem grave, que pode causar problemas bem graves. Boa alimentação faz toda a diferença nessa fase? Sim, pessoal, como já comentei, a boa alimentação é essencial nessa fase. Possibilita, então, a ingestão de todas as vitaminas e minerais necessários para que essa fase seja levada com maior saúde, então, tendo menores efeitos colaterais, então, da menopausa, e acabe tendo uma qualidade de vida melhor. A alimentação, com certeza, faz toda a diferença. A atividade física é essencial, né? Como eu comentei várias vezes, favorece o controle do peso, então, que é muito importante nessa fase, previne o aparecimento de doenças cardiovasculares, doenças ortopédicas, possibilita que a mulher, então, tenha aumento de endorfina, que é o hormônio do bem-estar, né? Que pode ter queda desse hormônio também nessa fase. Então, como eu coloquei, questões de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, de instabilidades de humor. Então, a gente sabe que o exercício físico ajuda muito para isso, né? Para controlar a ansiedade, para melhorar o humor, para as mulheres se sentirem mais dispostas, né? Então, a atividade física tem muitos benefícios relacionados à saúde mental da mulher, à saúde física. Então, tudo de bom. Com certeza é uma das fases em que é muito importante manter a atividade física constante para ter, então, uma vida saudável.
Alguma pergunta até aqui, pessoal? Algum questionamento? Pode ir colocando aí nos comentários. Tem alguma coisa, Jason? A bateria tá acabando. Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre o assunto? Algo a mais que vocês já ouviram falar sobre mitos em relação a menopausa, então, que vocês queiram comentar com a gente, colocar aqui pra gente estar discutindo? Então, como eu comentei, logo mais esse vídeo vai estar disponível então no YouTube, vocês vão poder rever, assistir então. E qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês visualizarem esse vídeo, podem deixar nos comentários, que a gente vai estar retornando e respondendo então. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada por todos que assistiram esse vídeo, espero que tenham gostado, que tenha sido importante para vocês, tenha ajudado. Fiquem ligados então todas as quartas-feiras, às 10h06 da manhã, então o nosso programa Papo de Mulher. Como eu comentei, vai ser vários assuntos relacionados à saúde da mulher e o que isso pode impactar no seu processo de emagrecimento ou no seu ganho de peso, sempre com dicas e formas que possam te ajudar a levar a um emagrecimento que se encaixe na sua rotina, um emagrecimento que seja viável para você, que ocorra de maneira fácil, que seja uma coisa natural na sua vida. Então é isso que a gente quer. Um grande abraço e até mais!